A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. É uma parceria entre a Caerte e o Lide. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias Caerte, e vou conduzi-los neste bate-papo, que hoje vai ser recheado de comunicação, uma vez que eu recebo aqui no nosso estúdio o Éder Correia, que é fundador e CEO da Voa Filmes. O Éder passou por emissoras de televisão aqui em Santa Catarina como diretor comercial e atuou também por 10 anos no mercado gráfico. O Éder é um grande parceiro aqui da Caerte. Bem-vindo, Éder. Obrigada por ter vindo para frente da tela conosco, né? Exatamente, Melina. Muito bom, né? Fico muito feliz em estar aqui falando um pouco daquilo que é a minha vida, né? Eu que nasci no dia do gráfico, né? E tenho aí na minha história todo esse processo gráfico e hoje posso compartilhar um pouco com vocês nesse desafio de sair de uma posição, que normalmente é de trás das câmeras, e vir aqui bater esse papo com você. Nós dois, né? Eu também, produtora de natureza, vindo nós dois para frente da tela, mas acho que vai sair uma coisa boa por aqui. Então vamos começar para te contar pra gente um pouquinho dessa atuação da Voa, né? Que é uma empresa que é embasada em Florianópolis, mas ela tem atuação nacional. Como que são esses projetos? Como funciona? Então, começa tudo pela minha passagem pela televisão, né? Eu tô me sentindo em casa. Estar na Caerte é estar em casa justamente por essa minha veia de comunicação, de ter passado 15 anos, né? Foram 10 anos como diretor do SBT Santa Catarina, aqui, que é um dos associados, assim como também passei 5 anos na RBS. Em 2015, eu percebia uma mudança de formatos, uma mudança que hoje, né? A gente vê isso mais evidente, mas eu já percebia uma mudança e sabia que uma das coisas que estava mais evidente era conteúdo. E sempre tive o desejo de produzir conteúdo. Era uma das coisas que mais me encantava dentro da comunicação, era a produção de conteúdo, a facilidade que a gente tem de chegar na vida das pessoas, influenciar as pessoas, fazer com que um estado, um país se identifiquem com as nossas formas de falar, com nossos sotaques, o nosso jeito de fazer. Isso, em 2015, me fez tomar a decisão de sair da área comercial, de ser um diretor comercial. Em 2017, em 2015, 16 e 17, fiz consultoria, fiz um trabalho de imersão. E em 2017 eu lanço, então, a Voa Filmes, que é, como eu chamo, o meu jeito de contar histórias, né? A gente faz, dentro desses 7 anos que a gente está no mercado, contar histórias das marcas, contar história das pessoas que fazem o dia a dia do nosso estado, do nosso país. Estou muito feliz, assim, porque cada dia que passa a gente percebe que a decisão foi uma decisão acertada, que a gente conseguiu implementar um modelo de fazer comunicação de maneira adequada, assertiva, e num outro braço, que era o braço do conteúdo. E até isso que eu ia te perguntar, como é que é imprimir esse jeito, Éder, né, de contar histórias, de ter proximidade com as pessoas para a empresa? Então, eu sempre falo, né, uma das minhas marcas é que eu gosto de ser lembrado como um canivete suíço. Gosto de descascar laranjas ou apertar parafusos. E na comunicação a gente é muito isso. É entender o que o cliente necessariamente precisa, para que dessa forma a gente gere soluções. E o fio condutor sempre é a história. Não tem quem não gosta de histórias. Não existe quem, desde criança, quando a gente nasce, os nossos pais contam histórias para nós. E marcas são grandes contadoras de histórias. No nosso estado, a gente vê, pela nossa colonização italiana, alemã, empresas centenárias, empresas que já passaram de geração para geração por conta justamente dessa nossa característica. E não tem história mais rica e mais bela do que essa transição que acontece de pai para filho, as empresas se perpetuarem por aí. E é esse o fio condutor da Voa. É pegar essas histórias, transformar elas em histórias em vários projetos que hoje a gente está desenvolvendo, indo para
vamos dizer que a nossa já está indo para uma versão 2.0, que é a produção independente de conteúdo, que é um dos caminhos que a gente está iniciando nesse segundo semestre de 2024. E como tu falou bastante em transformação, como que foi passar por todos esses anos com essa transição, né, que veio da televisão, de uma televisão aberta, para uma produção de conteúdo, e qual que é a influência da TV e do rádio hoje na produção da VOA? Como eu sou um contador de história, eu vou contar uma história que começa lá atrás, quando eu ainda estava dentro da indústria gráfica. Meu pai fundou a Gráfica Correia já há 50 anos. Uma das coisas que mais me chamava a atenção, que dentro da gráfica, desde quando eu era criança, então eu nasci literalmente dentro da gráfica, era que o rádio era a companhia da indústria gráfica. Sempre que tinha uma máquina gráfica funcionando, tinha um rádio também. E a televisão, eu ficava pensando, por que não pode, se tem rádio, por que não pode ter televisão? Isso na minha infância. Mal sabia eu que justamente viria a trabalhar nesse meio. E entendo que a rádio e a televisão, elas continuam. Eu vim agora de uma semana toda no Rio 2C, o maior evento de criatividade da América Latina, onde a televisão aberta é ainda a força, uma das maiores forças de comunicação do Brasil e do mundo. A gente tem um avanço muito grande de plataformas, de redes sociais. A gente vai para um universo novo de TVs conectadas. São 80 milhões de aparelhos já no Brasil. Mas, ainda assim, quando você vai ver os top 10, é fornecido pela televisão, é fornecido pelo rádio. É ainda o grande gerador do buzz, do conteúdo, da comunicação no mundo. Ainda é a forma mais próxima, né, das pessoas, de maior alcance, e até algumas pessoas elas entendem como as mídias digitais, a TV, o rádio, como concorrentes, e na verdade não são grandes complementares, né, grandes forças complementares, cada um com seu papel. Exatamente. Hoje eu sempre penso o seguinte, tudo que houver o E, ele é positivo. Tudo que houver o ou, há um problema por aí. Então não existe como eu dizer que isso é melhor que aquilo ou isso. Eu entendo que tudo é complementar. Se nós pegarmos hoje, vamos pensar em redes sociais. O consumo instantâneo, os vídeos curtos, funcionam muito bem. Mas toda vez que a pessoa quer saber um pouco mais, ela vai para a profundidade. E aonde que ela vai encontrar a profundidade, a credibilidade? É no produto de conteúdo mais longo, que normalmente vai estar ou na TV ou no próprio YouTube, né, que também já é uma plataforma, vamos dizer assim, uma televisão aberta, mas que tu vai ver os próprios canais de comunicação de importância no país também estão lá. Então, vira que tudo é um E, não um ou. Então, não existe como afirmar que redes sociais ou a tecnologia atual, a internet, é melhor que a outra. Ela é complementar, isso de fato. E até porque a gente tem que entender qual canal que a gente está falando. Por exemplo, agora, nós estamos fazendo um videocast, que vai ter uma versão de áudio, vai ter uma versão de vídeo, vai ter uma versão para redes sociais, então tudo se complementa, né? Exatamente. E esse é um dos pontos que nessa semana de Rio 2C a gente falou muito. É aonde isso vai ser visto. Porque nada, né? Nós estamos aqui no ambiente propício para isso, produzindo um conteúdo longo que terá várias versões. Essa é a vantagem da tecnologia. Quem quiser nos ver pelo corte, né? Isso, vamos fazer um corte agora. A importância do corte na comunicação é muito interessante. Porém, se quiser ter curiosidade, saber um pouco mais, vai nos consumir no vídeo longo ou ainda numa emissora de rádio onde você vai estar disponibilizando o áudio da nossa conversa. Então, a multifacilidades que tem a produção de conteúdo hoje rege a importância do telespectador, do ouvinte, de ir aonde ele está. Bom, antes de passar para o nosso assunto de liderança, eu quero fazer uma provocação, né? O que seria para o Éder um bom conteúdo para uma marca? Quais elementos precisa ter para ser um bom conteúdo? Eu penso o seguinte, um bom conteúdo começa pela narrativa, pela importância que ela tem. Quando a narrativa é boa, a tendência do conteúdo ser bom é muito grande. Porque vamos pensar na facilidade que a gente tem de produzir. Todos nós hoje temos um celular
que tem uma câmera. Ou seja, então, produzir um vídeo já não é mais um desafio. Claro que um vídeo com maiores atributos, vai depender de uma produtora de vídeo, né, que é o nosso caso, que eu sempre brinco, você pode ir de um ponto a outro com qualquer carro, com um carro simples ou um carro luxuoso. Os dois vão chegar. Então, a forma de fazer, os dois vão chegar. Mas a narrativa, o que está sendo carregado nessa história, é que vai definir o quanto as pessoas vão se engajar. E o outro ponto, que é o engajamento, é a identificação. Né? Se eu estou falando para o meu público, né, que normalmente são pessoas ligadas ao audiovisual, eu tenho que falar com propriedade, eu tenho que saber o que eu estou falando. E isso é o que vem mais acontecendo com a comunicação. Ela nicha, ela vem para conteúdos um pouco mais aprofundados que gera maiores engajamentos. Então, narrativa, engajamento, identificação. Esses são os 3 pontos que regem a comunicação atual. Excelente. E agora vamos passar para falar de liderança também. Como que foi o Éder na construção da liderança, de conhecimento e hoje também à frente de uma empresa? Eu acho que liderar, há quem diga que liderar é um talento nato. Teve um tempo até que eu poderia acreditar nisso. Hoje eu tenho absoluta certeza que liderar é mais do que talento, é treinamento. Todo dia fazendo o que você está disposto, porque liderar não é simples. Não é uma tarefa, vou liderar pessoas. Não, porque, primeiro, a responsabilidade. Você está com pessoas, quando tu lida com pessoas, com seres humanos, ou seja, eles, de qual nível que for, você tem responsabilidade sobre essas pessoas. E liderar é inspirar. E não tem receita de bolo para isso. Não tem receita de bolo para isso. Então, os teus liderados precisam te olhar de forma que eles se inspirem, porque você vai precisar que eles se movimentem. E nos dias atuais, movimento é velocidade, não é um simples movimento, porque o mundo é muito rápido e fugaz. Então, a gente precisa que cada dia que a gente começa pensando, primeiro, de que forma eu posso ajudar o meu liderado a fazer aquilo que ele faz melhor. E considerar que o erro, e esses dias eu ouvi uma frase que foi muito interessante, nós admitimos os erros inéditos. Cara, a gente vai errar. Vai errar. Seguir errando, que aí é um processo que eu acho que deve ser repensado. Mas errar faz parte do processo. Faz parte do líder errar, que líder erra todo dia. Faz parte do liderado errar e o líder saber conduzir isso, porque hoje é muito fácil você medir desempenho. É muito simples, hoje muita ferramenta. Mas fazer com que as pessoas sejam vistas como pessoas. Que nem todo dia as pessoas vão estar da mesma forma que ontem, e saber com que essa pessoa vai ter vários gatilhos para que ela se inspire, para que ela se mova, para que ela desenvolva. Isso eu acho que é o papel do líder, assim, é fazer com que as pessoas pensem primeiro, depois se engajem na tua causa e comprem de fato, assim, é aquilo que seja fã do que ele está fazendo. Porque aí o resultado, que é para alguns financeiro, para outros é mérito, ele acontece mais fácil, mais leve, mais simples de executar. Exatamente. E assim, sobre liderança ainda, eu que te conheço, eu sempre te vejo fazendo parte dos eventos, como que é imprimir esse olhar e estar junto nos eventos, e até um destaque é que às vezes você está conduzindo 2, 3 eventos ao mesmo tempo com equipes diferentes. Como é que é essa multifaceta, né, do Éder? Então, primeiro, liderar é pelo exemplo, né? Não tem outro jeito. Quando tu me vê no evento propriamente dito, eu poderia ser o Will que está com a gente aqui fazendo Twitter. Você poderia me confundir com ele com muita facilidade, porque eu não procuro destaque nesse momento. E ter uma equipe de muita confiança. Hoje a gente conseguiu, nesses 7 anos, reunir pessoas com quem você tem muita segurança de trabalhar. A gente veio agora de um congresso a Caerte, que, cara, leve, tranquilo, que é o nosso jeito de fazer.
tem que ser desta forma. Não tem o Éder, o CEO da empresa, não tem o Will, que é videomaker, ou que é o Twitter. É nós, é Voa Filmes. É todo mundo pensando no sucesso do cliente. Se o cliente tem um sucesso, eu até falava há pouco que o ideal é que a gente nem seja percebido. Quando a gente não é percebido, nosso papel está sendo feito de maneira impecável. Então a gente não pode ter, nesse momento, estrelismo, não pode ter, querer chamar a atenção. Nosso processo é justamente fazer da melhor forma possível aquilo que é a dor do nosso cliente, a necessidade do nosso cliente. E falou de Congresso Acaerte, a gente ainda tem aquele friozinho na barriga na hora que vai botar o programa no ar, o podcast no ar. E a gente conversava ainda no bastidor sobre esse formato de podcast, né? Lá no Congresso nós colocamos, foram 2 dias de ao vivo, de transmissões e de podcasts e com pessoas super importantes, mas esse formato, né, que hoje é bem aceito, de um vídeo com microfone, né, não tão pensada a estética, ou às vezes até pensada propositalmente para trazer essa estética. Então, como que é essa mudança, como que tu vai estudando os mercados e agregando conhecimento? E a gente falava justamente sobre isso, né? Onde nós estamos num ambiente que inicialmente era um ambiente rádio, que ganhou câmera, que ganhou o gosto das pessoas, porque também simplicidade gera engajamento, né? E o que era despretensioso, que é esse formato, ter um microfone, né, numa mesa, porque é o que a gente faz no dia a dia. Se nós pensássemos, se nós estivéssemos no cafezinho, a gente estaria conversando. Essa mesma conversa estaria sendo feita da mesma maneira, conversando sobre comunicação e liderança. E o podcast trouxe essa característica. São linguagens que a internet trouxe, né, que hoje as próprias emissoras de televisão, que tinha até um formato mais rígido, de uma comunicação um pouco mais séria, tu via teus apresentadores do passado, eles não tinham padrões de corte de cabelo, de roupa, terno e gravata, tinha todo um jeito de fazer. Certo ou errado, era o jeito que se tinha. Hoje, as pessoas preferem se sentir aqui, conversando com a gente. Poderíamos estar aqui com, sei lá quantas mil pessoas nessa mesa, conversando da mesma forma que nós estamos conversando, de maneira leve, tranquila e da forma que eu mais acredito, engajadora. Até porque o podcast ele trouxe a vantagem de ouvir em qualquer lugar. Então vai ter gente treinando, vai ter gente lavando louça, vai ter gente tomando banho, vai ter gente na rua, no carro e ouvindo assuntos que são de interesse. Então vejo com uma evolução também esse assunto, falar de liderança, né? De uma forma tão leve, trazendo histórias, mostrando que o líder não é aquele herói que vai acertar o tempo inteiro, entendendo que pessoas lidam com pessoas e que nem todos os dias são fáceis, né? Então, até para te perguntar como essa participação do Éder enquanto liderança, participando do LEAD, como que mudou o Éder como empresário? Eu tenho no LEAD, né, um grande espelho, porque a gente é comum do ser humano se identificar, né? Olhar para o seu grupo, ou porque você está pertencendo ou quer pertencer. O LEAD tem essa característica, eles têm os dois. O pertencimento e olhar para grandes nomes do empresariado de Santa Catarina e querer, olha, que legal eu estar vivendo este ambiente, porque é muito claro que você é com quem você se relaciona. Então, se eu quero um ambiente, se eu sou empresário e quero viver num ambiente melhor, um ambiente com mais, palavra da época, próspero, o LEAD é o ambiente certo. Quando eu saí da emissora de televisão, você sempre carrega consigo um sobrenome. O Éder da RBS, o Éder do SBT. A minha estratégia, quando formando a minha empresa, hoje a gente já tem uma história, já é o Éder da Voa, né? Muito mais que o Éder de emissoras de televisão. Quando eu saí nesse processo, foi justamente nas entidades, como o LEAD, a DVB, que eu fui mantendo o meu nome vivo, presente e ainda me relacionando com players que hoje são meus clientes. Então o LEAD é um belo ecossistema. Aqui fica até o convite para quem não conhece o LEAD, passe a conhecer. Eu tenho certeza
que a Priscila e o Delton, o presidente, que faz um trabalho belíssimo de empreendedorismo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, vão dar todas as informações para que esse empresário possa participar desse grupo. E é um ambiente onde há uma ajuda, né? Um desenvolvimento do empresário, exatamente. Né? Um quer ajudar o outro. E até porque são, às vezes, experiências diferentes, mas que podem agregar na vida da outra pessoa, né? Tenho certeza absoluta. Eu sempre ler, né? Ler um livro. O cara que produziu um livro, ele passou por todos aqueles desafios para escrever aquele livro. Quando tu lê o livro, tu já economiza um bom tempo. O mesmo acontece quando nos encontros do LEAD, os empresários contam suas histórias, seus desafios. Se você estiver atento, você vai economizar muito tempo, porque, vamos lá, nós somos contadores de história. As histórias sempre vão se assemelhar. Sempre vai ter o herói, o vilão, os desafios, para tudo. E se você prestar atenção no que o grande já fez, nós que somos ainda pequenos e estamos crescendo, nós vamos pular etapas, porque sabe que aquele empresário X ou Y já passou por essa mesma condição que você está vivendo. E fica muito mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu prefiro muito mais essa visão de olhar pelo viés do outro, né, de entender pelo outro, do que propriamente aquela que tu aprende no amor e na dor, né? Eu prefiro pular a parte da dor. Exatamente. Éder, a gente vai se encaminhando para o fim, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está começando, para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro assim, eu acho que a gente não deve nunca desistir, né? Não é fácil. Empreender no Brasil tem um nível de desafio grande, mas é muito, muito proveitoso quando se faz com felicidade. Segundo, eu já fiz o convite e refaço. Quem quiser conhecer mais do LEAD, é um movimento que eu tenho certeza que o médio e grande empresário se conecta. Então, fica o convite para conhecer o LEAD e também o convite aí para conhecer a Acaerte, que é onde a rádio e a televisão, as duas grandes forças da comunicação de Santa Catarina, se encontram. Exatamente, a Acaerte está sempre com os microfones e as portas abertas para quem quiser conhecer aqui. Então, mais uma vez eu te agradeço, Éder, por essa... agradeço. Foi um bate-papo maravilhoso por mim, a gente continuava, mas teremos outras oportunidades e eu quero agradecer também a você que está nos acompanhando pela sua rádio preferida ou também pelo YouTube da Acaerte. Nós nos vemos na próxima edição. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LEAD.